Dando continuidade aqui aos nossos vídeos sobre o microcontrolador ESP32, eu quero trazer um projeto que eu acho que vai ser bastante interessante aqui para a gente desenvolver juntos. A gente aprender, debruçar sobre as capacidades do microcontrolador, além de ser bastante divertido para quem gosta de música, né? Bom, quem não conhece MIDI, ele é, do inglês aqui, né? Interface, a interface digital de instrumentos musicais. É uma linguagem bastante difundida no mundo da música, de produção musical, que ela foi criada para transmitir as informações em tempo real, relacionadas aos instrumentos e à produção musical. E quando se fala em tempo real, é durante a execução da música. Então, por exemplo, você já deve ter visto uma bateria eletrônica, por exemplo, ou teclados, né? São teclados digitais, em que provavelmente eles têm as saídas MIDI. É uma saída bem característica, em que são trafegados nesses cabos MIDI sinais de notas, de intensidade, de volume, de afinação, de tempo, para um sintetizador poder criar, a partir do sinal eletrônico ali, digital, sintetizar o som musical, além de outras capacidades. Então, o que eu queria trazer aqui é basicamente um projeto para a gente simular um pad de uma bateria eletrônica, e a gente pode desenvolver aí para no futuro aí fazer a bateria completa, mas eu queria trazer basicamente um pad, que é transformar aí uma batida de uma baqueta, pegar esse sinal, transformar num protocolo bem conhecido, que é o MIDI, utilizar aí o protocolo nessa linguagem, e também sintetizar o som de um tambor, né? A gente vai, durante o desenvolvimento do projeto vai ficar bem claro aí como vai ser utilizado. Então, basicamente, o protocolo em si, né? Como é que é utilizado esse protocolo? Ele basicamente tem o byte de comando seguido do byte de dados, né? Um protocolo vai enviando dados. Então, no mesmo circuito, trafegam diferentes mensagens, tanto de comandos seguido de bytes. Esses comandos podem ser comandos, por exemplo, de sistema, né, exclusivos de sistemas, por exemplo, relacionado a algum equipamento em si, por exemplo, uma bateria eletrônica que tem alguma configuração específica, então transmite esse tipo de comando. Pode transmitir também comandos comuns, né, ao sistema, por exemplo, o clock, o beat, ou a seleção da música a ser tocada, né, são comandos que são transmitidos nesse protocolo aqui, né, nessa linguagem. E também como comandos os códigos MIDI, que eu acho que a gente vai estar mais interessado nisso. Código MIDI é referente a um instrumento. Por exemplo, ao se bater ali num tambor, pode-se transmitir o código MIDI que a nota foi pressionada. Ou no teclado, quando se toca numa nota, ali é gerado um código MIDI em tempo real para ser sintetizado aquele som. Bom, além dos comandos, você envia bytes, né, que são os parâmetros. Você não só necessita saber se foi pressionada a tecla, mas também qual tecla e em que intensidade, para poder, sim, o sintetizador conseguir sintetizar ali aquele som da maneira correta, né? Com o volume certo, com a pressão correta. Então, para instrumentos de percussão, que é o nosso caso aqui, que eu quero trazer, a informação mais importante que a gente pode sintetizar aqui, a gente pode transformar na linguagem MIDI, é o código MIDI Note On, que é a tecla pressionada. É basicamente uma batida no tambor, né? Então, o comando, né, o primeiro byte de comando é basicamente dividido nos primeiros 4 bits Note On, e esse 1001 significa justamente que foi ali batido, né? O sensor identificou uma batida. Os próximos 4 bits desse byte, né, a outra metade, é referente ao canal.
O canal é basicamente o instrumento, né? A gente pode ter até 16 canais, né? São 4 bits, então vai de 0 a 15. A gente pode ter até 16 canais no mesmo circuito aí do MIDI. Então a gente pode ter 16 instrumentos, por exemplo, cada instrumento num canal. Em um canal, então a bateria envia aqui um comando de note on relacionado ao seu canal, e os próximos 2 bytes, que são de dados, né? O primeiro, você percebe que são 7 bits, né? O primeiro, obrigatoriamente, é 0, seguido de 7 bits, em que vai definir o pitch. O pitch é basicamente a nota. A nota, numa percussão, é qual tambor você está tocando exatamente, né? Porque tem vários pads, né? Uma bateria, por exemplo, e dependendo de onde você tocar, o microcontrolador, no nosso caso, ele vai enviar a mensagem dizendo qual tambor foi sensibilizado. Então, vai de 0 até 127, né? São aqui 7 bits. E o segundo byte que a gente tem que informar também é a velocidade. A velocidade, entenda como se fosse a pancada mesmo, né? A força desprendida naquela batida. Também, o primeiro bit desse byte é 0 e os próximos, ou seja, a gente tem 7 bits aí de 0 a 127 para definir a velocidade que foi batido naquele tambor. Então, a gente consegue... Bom, o projeto é justamente esse. A gente pegar um pad, fazer o nosso pad, colocar um sensor e, ao bater ali na baqueta, o microcontrolador identificar a intensidade e codificar nessa linguagem MIDI. Um note on, né? Colocando o canal, o pitch, a nota que foi o tambor que foi batido, a velocidade, dependendo da intensidade que ele identificou ali a batida, e enviar esse protocolo. E um sintetizador que entenda o protocolo, ele vai poder sintetizar o som. Então, aqui, seria a primeira fase do nosso projeto. Primeira fase, a gente vai gerar um sinal MIDI e enviar uma mensagem MIDI para um computador. Em que nesse computador a gente pode colocar aqui um software sintetizador desse arquivo MIDI e executar aí um som, por exemplo, de um tambor, e a gente ainda vai conseguir selecionar qual som a gente vai querer para aquela mensagem. Vamos dizer que esse é o nosso primeiro objetivo aqui na primeira fase. Na segunda fase, a gente pode inserir o nosso sensor, né, com o piezoelétrico, que é um sensor que identifica ali a deformação. Então a gente vai montar aqui o nosso pad, e na batida esse sensor vai sensibilizar, vai gerar uma pequena tensão que vai ser identificada pelo microcontrolador, e ele vai interpretar esse sinal e gerar a mensagem MIDI para enviar para um sintetizador. Existem softwares gratuitos que conseguem sintetizar, e a gente vai executar esse som. E na última fase do nosso projeto aqui que eu trago é fechar o circuito sem precisar do computador, né? A gente envia o sinal através da batida ali no pad. O microcontrolador ele vai interpretar esse sinal, ele vai gerar uma mensagem MIDI. Se a gente quiser utilizar essa mensagem MIDI num sintetizador, mas ele também vai interpretar essa mensagem MIDI, e a gente pode inserir em um amplificador e já colocar direto numa caixa de som para sintetizar. Então, o próprio microcontrolador vai sintetizar esse sinal. Então, bom, eu acho que com esse projeto a gente vai conseguir identificar algumas capacidades que esse microcontrolador pode trazer. Além de que, bom, criatividade aí vai dizer até onde você pode chegar, né, completando esse projeto, né, melhorando aí.